Olá, pessoal. Eu sou Renata, sou do RH do Grupo Tristão. Estamos aqui para dar início à segunda temporada do podcast Pausa para o Café. Hoje nós temos uma convidada super especial e a pauta de hoje é sobre treinamento e desenvolvimento. Espero que vocês gostem do bate-papo. E aí, antes de começar, eu gostaria de perguntar para essa convidada quem é você, Aline, na pausa para o café. Nossa, eu na pausa pro café, literalmente, né? Adoro uma pausa pro café, pra conversar com o pessoal. Aí, mas eu sou, antes de tudo, mãe. Acho que é o meu melhor papel, talvez, de um casalzinho, né? Da Isis e do Gael. Sou casada, já tem um bom tempo aí, já, alguns anos, né? Fui enrolada 8 anos, já passamos dos 8 anos de casamento, então já são quase 20 anos. E eu sou uma pessoa, acho que talvez se eu fosse trazer algo diferente, é que na pausa eu sou uma pessoa um pouco acelerada, explosiva, assim, e aí eu combino muito com o esporte, que é o futebol. Então o Grupo Tristão tem me provocado aí recentemente, né, brincando com os meus posts aí, jogando bola, né, jogando futebol, a mãe que joga futebol. Então acho que na pausa pro café eu sou uma pessoa diferente, que gosta de estar com gente e podendo externalizar aí toda essa energia. Então, Aline, dentro desse universo assim de treinamento e desenvolvimento, quais os desafios que você enxerga hoje nesse cenário das organizações com diferentes gerações, né? E aí a gente está dentro do ramo da indústria e do comércio, mas como que você vê isso, considerando toda a sua bagagem, né? Nesse universo também profissional aí que você já passou, como que você vê os desafios de T&D hoje? Olha, Renata, eu confesso que eu vou começar te trazendo esse olhar para um histórico mesmo de experiência. Então, para alguém que sempre teve uma carreira na área de recursos humanos, pautada numa visão mais generalista, né? Quando eu vim para o Grupo Tristão com esse desafio, eu olhei, será que eu vou conseguir agregar alguma coisa dentro de um subsistema de treinamento e desenvolvimento, né? Como é que eu vou me encaixar dentro de uma parte daquilo que eu costumava fazer de forma generalista? E aí já foi o principal desafio de estar realmente no treinamento e no desenvolvimento, porque tem uma oportunidade riquíssima de aprendizado realmente. Você poder olhar mais a fundo, né, as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento, que são muito grandes, e às vezes a gente nem tem consciência das oportunidades que a gente tem. E quando você pensa assim no na carreira da pessoa, na evolução do ser humano, né, porque quando a pessoa se desenvolve no âmbito profissional, ela leva isso para o pessoal, isso não é uma coisa separada. É muito gratificante quando a gente consegue de fato se entregar e se envolver ali para o desenvolvimento da carreira das pessoas e apoiar, e entender quais são as dificuldades, as expectativas. E aí, seguindo nessa linha, assim, quando você trabalha, por exemplo, um plano de desenvolvimento humano dentro da empresa, quais são as vertentes, assim, que você leva em consideração? Considerando também os desafios aí das diferentes idades, tempo de empresa, diferentes níveis hierárquicos, né? Porque a gente pensa que precisa trabalhar desde ali da operação, o grupo tático e estratégico dentro da empresa. Eh, Como que você vê isso, assim, ligar a construção de um plano de desenvolvimento à estratégia da empresa? A gente precisa tudo muito conectado, né? E eu confesso para você que eu não acho que é um trabalho fácil, ele é bem desafiador. Quando a gente olha para um cenário em que a organização ela precisa ter muito, vamos dizer assim, em linha quais são as competências organizacionais, né? O que ela espera realmente que as pessoas entreguem, as pessoas que fazem parte daquele grupo possam estar entregando junto com o objetivo, né, e a filosofia da empresa. Então, eu acredito que hoje a gente tem muitas ferramentas que nos permitem estar olhando o ser humano dentro do perfil comportamental, né? Aquilo que consegue mais estar alinhado à necessidade da empresa. Quando você falou das gerações, também é um grande desafio, porque quando a gente tem a oportunidade de visualizar que existem competências a serem trabalhadas e que a gente não pode trabalhar da mesma forma, né, como sempre foi o nosso modelo de sala de aula, eu acho que é o primeiro ponto de atenção que a gente tem. Então, uma coisa que é fato é a necessidade da gente aprender
Agora, a forma do aprendizado, como a gente desperta isso nas pessoas, esse é o grande desafio. Principalmente quando a gente fala de gerações. Eu falando pela minha, como alguém da, de um Y aí, né, chegando, eu preciso sempre estar criando uma conexão, sabe? Faz muito sentido para mim estar conversando, conhecendo alguém, porque é interessante e essa é a minha principal ferramenta de aprendizado, a troca. Já a nova geração, que a gente está tendo muito presente agora no grupo cristão, ela vem muito pautada nos nativos digitais, né? Então, eles vêm com uma facilidade maior em relação à tecnologia, né? Eles vêm mais de rede social. Isso aqui até do podcast, com certeza, seria muito mais fácil para eles do que Do está que sendo pra para mim, gente. né? Mas eu acredito que é justamente essas diferenças que faz com que lá no final a gente consiga entregar de uma forma mais completa essas competências que a empresa precisa estar trabalhando. Bacana. E aí quando a gente pensa, assim, nas novas skills, né, tanto, eh, as hard skills, soft skills, quais são as mais desafiadoras hoje para a gente trabalhar e desenvolver nesse público interno, né, olhando para a nossa realidade dentro do Grupo Tristão, que tem uma unidade em Minas, que tem uma planta, a sede em Viana. Então como que você enxerga isso, assim? Eu falando assim de uma linha de competência já nessa pegada de competências socioemocionais, e inclusive uma linha que a gente vai estar seguindo muito agora, a gente precisa estar começando, acho que uma base fortalecida. Então, muito tem se falado, né? Hoje em dia a gente sente muito na prática essa necessidade de trabalhar um item que é a inteligência emocional. Até porque a gente precisa primeiro ter um olhar para dentro, né? É importante a gente estar investindo no nosso autoconhecimento para a gente entender realmente aquilo que nos motiva, que nos estimula. O simples fato de eu saber que eu tenho mais facilidade de estudar, por exemplo, pela manhã do que no final do dia, já me ajuda a programar o meu dia de forma diferente. Então, assim, talvez para o outro funcione de uma forma diferente. Eu conheço pessoas, né, que preferem acordar mais tarde e conseguem produzir melhor à noite, por exemplo. Então, quando eu me conheço, eu estou realmente tomando conta de mim. E aí eu entro num processo de autorregulação também é importante, né, nessa parte do eixo do autoconhecimento em si. E aí sim a gente pode começar a olhar para o outro, né? Agora que eu consigo me entender melhor, como é que eu consigo me conectar com o outro, né? O que, que o outro tem de diferente que a gente consegue trabalhar, né? Buscar por afinidades, a gente sempre tem esse olhar, né, de afinidades. Às vezes algumas são mais fáceis, né, de encontrar. Você já chega logo ali na fila, já está fazendo amizade com alguém que daqui a pouco é seu melhor amigo, lá na fila que você fez. E tem pessoas que você trabalha anos numa mesma organização e que às vezes você não tem a oportunidade de sentar e almoçar junto. Então, eu acredito que a inteligência emocional ela vai trazer muito essa base para a gente conseguir desenvolver. E aí, junto com ela, automaticamente vem outros skills, né? Como a comunicação, a forma da gente conseguir se comunicar de forma não violenta. Às vezes a gente não percebe, a gente está achando que está sendo objetivo quando a gente está sendo rude, às vezes, com a pessoa, né? Sair um pouco desse cenário de julgamento e conseguir, de fato, se fazer entendido. Mais do que eu tenho a intenção de comunicar, eu realmente conseguir fazer com que o outro entenda a minha intenção, né? E também o olhar da minha parte da minha responsabilidade com a minha escutativa e com a minha escuta empática, né? Que são grandes diferenciais também dessas skills. Legal, muito bom. Eu acrescentaria ainda a criatividade, né, que cada vez mais está sendo exigido aí de todas as gerações, né. Essa abertura para a inovação, inclusive a gente está num espaço, que remete muito isso, né. Verdade. Eh, e aí quando você olha para a sua carreira, né, pensando você é uma profissional generalista que atualmente está dentro da área de treinamento e desenvolvimento, mas você já passou por outros subsistemas de recursos humanos, já teve várias experiências em vários negócios inclusive, eu acho que isso enriquece muito também a sua carreira. O que que você indica, por exemplo, para o público, né, que está nos assistindo aí, com relação a ferramentas para autoconhecimento? Do que você conhece ou do que você já fez, já vivenciou ali, acha que vale a pena buscar, mesmo que não seja gratuita, que seja paga. Fala um pouquinho pra gente Uhum. sobre essas fontes, assim, onde usufruir disso. Verdade. Eu tive, assim,
oportunidades ímpares, né, de poder me conhecer através de algumas ferramentas. Eu confesso que nunca fui uma pessoa muito de parar para deixa eu me conhecer, deixa eu entender, né. Inclusive lá, se eu for falar um pouco da infância, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né. Então, essa ansiedade, inclusive aquela coisa de: "Ah, eu vou ter um encontro amanhã, uma atividade, vou fazer a apresentação de um trabalho". Imagina se fosse falar que eu ia estar num podcast. Eu tinha dor de barriga, eu passava mal, literalmente, né, dessa ansiedade. E a gente não sabe muitas vezes por que que essas emoções tomam tamanha proporção dentro da gente. E aí, quando eu comecei a estar diante de algumas ferramentas, como o próprio perfil comportamental, né, o Assessment, o Profiler, que é um dentro da linha do DISC, até as brincadeiras, né, que são feitas, hoje em dia você consegue fazer alguns assessments aí para descobrir qual é o animal, né, você tem um perfil mais de lobo, mais de tubarão, isso aí um pouco relacionado à questão do executor, se você tem um perfil mais analista. Então, isso já dá um norte, né, interessante para ver quais são suas dominâncias, né. Se você é a pessoa que está mais preocupada em executar, em realizar logo algo de cara, ou se você é uma pessoa que está mais atenta às regras, precisa entender um pouco mais os procedimentos para conseguir se entregar. Se você é uma pessoa altamente envolvida e relacionada, né, com outras pessoas, isso é o que te move, então isso é o que faz você conseguir entregar seus melhores resultados. Então ajudou bastante essa parte. E uma novidade que o Grupo Cristão pôde me proporcionar foi o Enneagrama. Então, a própria jornada do Enneagrama, ela conseguiu me aprofundar um pouco mais nesse autoconhecimento, porque já está ligado às origens, né, mais do que a gente simplesmente entender o comportamento atual, é entender o que fez com que a gente chegasse nesse comportamento hoje, qual é a nossa essência, quais são as nossas asas, né. Então também acredito que é uma ferramenta muito interessante para quem busca o autoconhecimento. Perfeito. Eu também indico, hein, pessoal, o eneagrama, porque diferente de outros assessments, né, ele não trabalha perfil, ele trabalha personalidade. Então, acho que uma coisa casa muito bem, né, quando você está pensando no momento de vida, o que que você está projetando para o futuro, então ter esse autoconhecimento faz muito sentido. 2 tipo 1 aqui, né, 2 tipo conversando no 1, é. podcast. Exatamente, já mostra um pouco, né, do desafio e da evolução aí da ferramenta. E aí quando a gente olha para um cenário de desempenho atrelado a treinamento e desenvolvimento, né, como que você entende, assim, que as 2 práticas se casam e qual o melhor escopo, assim, para trabalhar para um gestor, por exemplo, para ele olhar para isso, para a prática de desempenho atrelado a treinamento e desenvolvimento que vai levar ao bom desempenho, né, a Uhum. verdade é essa que vai alavancar aí a carreira. Como que você enxerga isso quando você está de frente ali de um gestor, está orientando sobre a importância daquilo, porque eu sei que você considera isso importante. Como que é esse desafio, assim? Como que é a aceitação de quem está do outro lado? Eh, Vou colocar dentro dessa linha aqui, pegando até o gancho, dessa parte de desempenho, voltando nas competências, né. A gente fala um pouco de competência organizacional, do que a organização está buscando, né, dentro da sua visão de missão e valores, que tipo de profissional ela quer trazer, né, dentro dessa linha. E aí quando a gente consegue olhar de forma separada competências comportamentais, competências técnicas, a gente tem a oportunidade de você falou da criatividade também, né, de poder proporcionar algo que a gente não sabe que vem amanhã, inclusive, né. Então, a gente vive para resolver problema. Aquela coisa que a gente tinha antiga, né, de: "Ah, eu só vou ter uma oportunidade de crescimento profissional se a minha gestora sair daquela empresa, ou se alguém sair da cadeira, porque não existe esse cargo". E hoje em dia essas coisas mudaram muito, então a própria organização, ela pode descobrir, através de um perfil de um funcionário, de uma entrega que um funcionário vem fazendo, que ela tem a necessidade, inclusive, de uma posição nova, né, de um posto de trabalho diferenciado. Então a gente acho que até você vivenciou isso, né, na equipe, está tendo a oportunidade agora também de atuar. Então quando a gente consegue estar atrelando essas competências, a gente está dando a oportunidade que todos visitem um cenário que é base, e que cada um evolua no seu tempo, porque isso é diferente, tem pessoas que vão evoluir e desenvolver mais rapidamente. Quando a gente fala de treinar, a gente está dando a oportunidade das pessoas conhecerem as temáticas, né, buscarem realmente conteúdos que vão ter ligação com o seu desempenho,
mas não necessariamente elas vão conseguir desenvolver aquilo no mesmo tempo. Então, acredito que esse é o desafio. E aí a gente consegue, dentro de um programa, dar continuidade a essa parte de desenvolvimento, quando a gente consegue ter um histórico, né, de como esses profissionais foram evoluindo, entendendo como funciona a performance desse time, né, o líder que está à frente, inclusive, ele pode muitas vezes estar levando um time numa linha muito acelerada e ter um time totalmente acelerado, um líder mais tranquilo, vindo aos poucos, ter um time mais tranquilo aos poucos, até que eles descubram que o equilíbrio entre tudo isso, né, consegue ter uma equipe que vai atender não só o que a empresa tem de propósito naquele momento, mas conseguir entregar aquilo que a gente não pensou ainda, né? Então, eu acredito que a performance é algo realmente muito em continuidade, né? E existem mil possibilidades aí. Perfeito. E o profissional ele precisa se atentar, a estar preparado, né, para quando a oportunidade chegar e não o contrário. E aí isso me fez lembrar muito da questão da trilha de carreira, né. Recentemente eu aprendi que trilha de carreira, como ela é do profissional, ela precisa ser protagonista. E para ser protagonista, ela não pode ser uma trilha de carreira da empresa, ela precisa ser da pessoa, né. Então faz muito mais sentido a gente chamar a trilha de carreira de mapa de possibilidades. A empresa faz um desenho de uma trilha natural que a pessoa pode crescer, mas o crescimento, essa carreira, ela não precisa ser de uma linha única ali dentro de uma mesma área, né, de uma mesma profissão, pelo contrário, o protagonismo vai levar a pessoa a tomar essa decisão. E aí quando você olha para o público, assim, né, para essas gerações que a gente enxerga hoje, como que você percebe essa nova geração que está chegando nas empresas agora, né, e aí eu estou falando de um público de 18 a 25 anos aproximadamente, como que eles enxergam carreira? Né, como você começou falando, você é a geração Y, eu sou X, e nós somos de uma geração que valoriza muito essa questão do tempo que permanece na empresa, não que tenha que ficar muito tempo, mas a gente vê um valor nisso, né. Como que você enxerga trilha de carreira ou carreira para essa geração nova? Perfeito. Olha, eu fico me perguntando diariamente, né? Eu percebo a possibilidade de aprendizado que a gente tem com esse mix mesmo de gerações, mas eu confesso que não tem uma fórmula de sucesso, né? Nem o chat LPT aí vai dar pronto pra gente. Então, vou te trazer a última experiência que a gente teve no Jovens Talentos. Tá? Quando a gente estava fazendo aquele tema Aprender para Quê, com o apoio da JA, e diretamente com os aprendizes. Então, assim, quando eles foram provocados a olhar para dois cenários diferentes de perfil profissional, um que estava mais preocupado em seguir uma carreira, né, linear, onde a pessoa estudou para aquela vamos dizer assim, área de estudo mesmo, eu comecei aqui a trabalhar com RH, eu vou investir em cursos que é relacionados a recursos humanos, eu vou seguir nessa linha, ou o profissional que ele começou com RH, mas ele conseguiu se especializar em tecnologia, entendeu que era importante conhecer também um pouquinho de uma outra área, e aí foi muito interessante que a resposta deles foi exatamente, queremos ser os dois. Né? Então, eu acho que a grande provocação dessa nova geração é que eles querem ser tudo, eles enxergam tudo como possível, né? Então, talvez quando a gente se limita um pouco por buscar ter uma conexão mais em linha, um propósito, o desafio esteja em também ter um pouco mais, se testar um pouco mais, né? E sair da zona de conforto, para a gente conseguir alcançar uma zona de conforto mais interessante, né? Mas aí vem o grande desafio, porque sair da zona de conforto não é fácil. Não, não é fácil para ninguém, né. Bom, perfeito, Aline. Agradeço muito você aceitar esse convite, tinha certeza que você era a pessoa ideal para falar dessa pauta de treinamento e desenvolvimento, eu sei o quanto você é dedicada no dia a dia, né, para de fato fazer um trabalho de excelência para conseguir alavancar aí a carreira das pessoas, seja dentro do grupo cristão, seja fora dele, né. Obrigada pelo bate-papo, foi muito bom estar com você. Renato, eu agradeço imensamente a oportunidade também. Confesso que eu já estou saindo da zona de conforto aqui, né? Enfrentei a do medo, mas acredito que devo ter conseguido agregar alguma coisa aí para vocês. Espero que vocês também possam continuar acompanhando essa evolução. Quem sabe, né? A gente não volta mais solto aí, Renato, no próximo podcast para trazer mais conhecimento aí para o pessoal. Perfeito.
Obrigada, pessoal. Acompanhe aí as nossas próximas pautas, né, como foi já anunciado, nos próximos episódios nós teremos aí vários convidados, vários assuntos e pautas diferentes, e vocês terão a oportunidade também de conhecer um pouquinho mais das pessoas que de fato fazem o negócio acontecer dentro do grupo cristão. Até logo, obrigada.